O Ilha surgiu de um convite que eu recebi do professor Newton Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele era diretor da Faculdade de Educação e me convidou para fazer um vídeo sobre separação de lixo, lixo orgânico, lixo seco. É um proprietário de porcos que compra lixo orgânico, sobra de lixo orgânico, de supermercados principalmente, para alimentar os porcos. E depois ele abre para as pessoas que quiserem pegar também. Por que é errado? Se a situação é toda lógica, em que ele está errada? O que tem de errado o ser humano comer a sobra dos porcos? A situação era totalmente lógica, porque assim, os moradores da ilha defendiam o cara, diziam assim, bom, os outros compram e dão para os porcos e não dão a mais ninguém, ele pelo menos abre para a gente e tal, e ele tem que fazer uma fila, porque senão vira uma bagunça, e tem que ser por tempo mesmo, porque, enfim, né? O porco tem, no entanto, um dono. O dono do porco é um ser humano com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e dinheiro. E aquela situação que era lógica, ao mesmo tempo que era lógica, era profundamente cruel, me motivou a fazer uma história a partir dela. E eu disse para o Fischer, assim, olha, eu não vou fazer um vídeo sobre, me desculpe, mas eu não vou fazer vídeo sobre separação de lixo. Eu vou fazer um filme sobre isso, né? O aspecto e o aroma do lixo são extremamente desagradáveis. Me ocorreu fazer um texto para inspirado meio naquelas sondas que a NASA manda para Plutão, assim, destino indefinido, né? Que tenha aqueles discos que tem assim as proporções do homem, do Leonardo, acordes da Nona Sinfonia, a voz do Louis Armstrong e não sei que coisa assim, civilização, terra, melhores momentos, assim, né? E eu vou escrever um texto para alguém que não sabe nada, para alguém que não sabe a diferença entre um tomate e uma galinha, que não sabe a diferença entre um porco e um ser humano, que não sabe o que é um tomate. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Vou explicar tudo, vou fazer um texto inteiramente didático, como se fosse uma cartilha, dizendo isso é um tomate, o tomate é assim, isso é um ser humano, o ser humano é assim. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Eu procurei, no caso do Ilha, por isso eu digo que ele não é, nesse sentido, não é um documentário, eu procurei, a partir de uma coisa real, escrever um texto e ilustrar o texto. Assim, o roteiro foi totalmente soberano. Está lá, plano 1, o texto é esse e a imagem é essa. Plano 2, o texto é esse e a imagem é essa. Antes de filmar, estava tudo lá. Depois, assim, claro que a parte documental do filme, a parte da situação, muita coisa acontece na hora, a fila não é bem ali, o cara, ou aquilo é muito interessante, eu não tinha pensado, então filmei, mas o resto, o relógio, a mão que tira, o césio, o tomate, o polegar opositor, o cérebro, aquilo estava tudo descrito, alguns até desenhados antes de filmar. Foi um roteiro assim, é isso aqui, né? O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles, cultivar tomates. Na verdade, o Ilha dá para passar no rádio. É um filme que dá para passar no rádio, porque aquele texto, ele é um texto falado todo tempo, né? E o polegar opositor. Eu estudei medicina, né? Então aquele cérebro ali, sou eu que estou segurando, e a convivência com... Eu estudei 4 anos de medicina e essa coisa do corpo, assim, essa coisa do polegar opositor e do telencéfalo altamente desenvolvido foi um negócio que eu aprendi e eu tinha as imagens da faculdade de medicina eram muito fortes, assim, quer dizer, vocês que nunca, não sei se vocês alguma vez já serraram um crânio, mas eu que já fiz isso algumas vezes, peguei uma serra circular e cortei a tampa de um crânio e vi o cérebro cair no chão, picando ou não. Aquilo é uma coisa que não se passa por isso impunemente, assim, né? Tu não pega um fígado na mão e acha que está tudo bem, que o ser humano é isso aí mesmo e tal. Tu começa aquilo ali, e aí sim, essa coisa que o Geraldo falou de se acostumar, né? Eu me lembro que a gente almoçava ali e assim, tinha aqueles cadáveres abertos e a gente, estudante, dissecando tendões e artérias e tal, e almoçando na mesa ao lado, assim, e aquilo totalmente normal. Na verdade, assim, eu fiz 4 cursos
universitários, não terminei nenhum deles, mas todos eles, de alguma maneira, me influenciaram muito em várias coisas, claro. E estão no filme, eu vejo assim, por exemplo, artes plásticas, né? Tem muita coisa ali, aquelas vermelhas, aqueles quadros todos. A técnica do Willy é a técnica da colagem. Com a colagem das artes plásticas, cola, e vai compondo um quadro com fontes diversas. Esse aqui é da revista, esse é de um quadro, esse aqui é do jornal. Do jornalismo, o fato de ser um documentário e da psicologia, que eu fiz bem pouquinho, na verdade, mas enfim. E a quebra daquela coisa que eu estava falando antes do humor, né? O filme começa com piada, humor, japonês, olho, Suzuki, não sei o quê, parará. Aí a quebra, da primeira quebra, que isso não é exatamente uma comédia, vem a coisa dos judeus, né? Porque quando a gente imagina aquela assim, os judeus, Cristo era um judeu. Os judeus são seres humanos. Tem uma imagem que, é claro, podia ser um judeu assídio com suas trancinhas, podia ser uma família judaica, podia ser uma sinagoga, mas a imagem que eu escolhi foi uma imagem do Holocausto, né? Cristo era um judeu. Os judeus possuem o terencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. No Brasil, a gente está muito acostumado a rir da desgraça, a fazer piada sobre qualquer coisa. Mas em outros lugares, aquilo ali, ninguém mais ri, né? No Brasil, as pessoas voltam a rir depois. Mas na Alemanha, no Japão, por exemplo, quando o filme passa, é irrecuperável, ninguém mais ri, né? Quando o filme passou em Berlim, estava todo mundo rindo muito. Quando entrou aquela cena, pum, gelou o cinema, ninguém achou graça de mais nada a partir dali, né? Então, a escolha das imagens que a pergunta fizesse era meio assim, qual é a imagem mais óbvia possível dessa palavra, né? Galinha. Galinha com fundo preto. Porco, ou porco. Judeus, recordar. Bom, aí, enfim, tem umas palavras que são mais complicadas e vamos ver as ilustrações, que assim, como é que eu ilustro isso? Tem aquela coisa do Eisenstein, dos ideogramas japoneses lá, um ideograma que é olho, o ideograma é rio e os dois juntos são lágrima, né? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma coisa sobre outra coisa é uma terceira coisa, não é apenas uma coisa sobre a outra coisa. Ela cria uma terceira coisa. Então, se eu digo um tomate, mostro um tomate e digo é um tomate, isso cria, a princípio, um efeito cômico, assim. Pô, tô vendo que é um tomate, por que tá me dizendo que é um tomate? Eu sei que são tomates, né? Por que tá me dizendo que isso é um tomate, né? Agora, se eu digo, como é que eu mostro recordar? Como é que eu mostro uma prova de história, lixo? Tomates, galinhas, porcos, flores e papel são de origem orgânica. Este papel, por exemplo, foi utilizado para a elaboração de uma prova de história da Escola de Segundo Grau Nossa Senhora das Dores e aplicado à aluna Ana Luísa Nunes, um ser humano. Que é um ruído completo. Sim, uma prova de história é um elemento orgânico, na verdade o papel é orgânico, mas uma prova de história não é apenas um alface. Ela é uma outra... E juntar um alface com uma prova de história, como lixo orgânico, e a partir daí, para a linguagem, explicar o que é uma prova de história, explicar o que é o ensino da história, bom, aí já é esquizofrenia pura. Uma prova de história é um teste da capacidade do telencéfalo de um ser humano de recordar dados referentes ao estudo da história. Por exemplo, quem foi Mendes Sá? Quais eram as capitanias hereditárias? Recordar é viver. Talvez o Essa Nossa Vida, que é meu filme seguinte, seja meio uma expiação da minha culpa pela utilização das pessoas da Ilha das Flores. Porque o que eu fiz foi uma tese que elas ilustraram, na verdade. Quer dizer, é uma coisa real, mas eu fiz a minha tese e usei as imagens reais das pessoas, e eu não sei o nome delas. Eu não sei o nome de ninguém, eu não sei o que aconteceu com elas, eu não sei se elas estão lá ainda, quer dizer, enfim, até sei algumas coisas, mas pouco. E elas serviram para mim fazer o meu filme e pronto, né? Então, o meu outro filme, meu filme seguinte, é meio ao contrário disso. Assim, bom, eu quero fazer um filme sobre uma pessoa, com nome, sobrenome, endereço, e não sei nada dela antes de chegar, né? Eu quero saber tudo a partir dela. Aí sim, é um documentário mesmo, né? Noeli Joner Cavaleiro. Ich bin klein, du bist groß, gib mir pequenos los. Eu sou pequeno, tu é grande, me dá o meu presente que eu vou embora. No documentário, o dia da filmagem é o dia que na verdade, eu estou escrevendo um roteiro com aquela câmera ali, né? Então, para mim, o roteiro é o momento, enfim, onde realmente as coisas acontecem, assim. Só que no documentário tu escreve o roteiro ao vivo, com a câmera, né? Então eu chego na casa da pessoa e estou com a câmera aqui e digo, bom, vem cá, eu filmo para cá ou para lá?
Ela senta aqui com a cozinha ao fundo, ou ela senta aqui com o quarto ao fundo, ou ela senta na rua com a casa ao fundo. Eu penteio ela, tudo isso é roteiro. Tu tem que tentar chegar, eu achei, no caso específico do Esta, né, que eu queria documentar a vida de uma pessoa comum, com depoimentos dela e tal, da maneira mais delicada, da maneira mais respeitosa, da maneira menos intrusiva possível, assim. E hoje facilitou muito com essas digitaizinhas mínimas aqui, eu vou lá e, se quiser, faço eu e mais uma ou duas pessoas, faz um documentário, né? Mas eu estava filmando com uma 35, com umas câmeras vídeo como essa, grandes, e luz, e microfone. Então, assim, eu tento, quer dizer, tenho que ficar muito atento para o que está acontecendo e tentar, respeitar o máximo possível a vida da pessoa, sabendo que é uma intrusão de qualquer jeito, não estou documentando o discurso normal dela, ela não fala assim normalmente. Na montagem ainda vou rearticular a fala dela toda. Mas enfim, e o que eu fiz no filme foi tentar botar de alguma maneira essa reflexão dela sobre a nossa intrusão no próprio filme, entende? Ela falando sobre o fato de estar convivendo com vocês, umas pessoas estranhas, ela diz isso, né? Com esses poucos dias que eu estou conversando com vocês, umas pessoas estranhas e tudo, parece assim que eu saí assim de um mundo para o outro. E eu só penso, eu fico às vezes preocupada que eu não faço as coisas direito como é preciso, porque para mim falar em português direito é difícil até hoje. Não me vai bem. Mas assim, eu fiquei assim, parecia que eu nasci de novo. Eu tenho que começar a minha vida de novo. O fato de documentar a vida muda a vida, né? Tu chega assim, vem cá, me conta aí como é que foi a tua vida. Aí tu vai parar para pensar. A psicanálise se baseia, eu acho que nisso, né? Vamos falar sobre que tal falar sobre o assunto, né? E a pessoa começa a falar da vida dela, ela começa a repensar a vida dela e coisas que ela nunca pensou e nunca disse, né? Nunca tinha parado para pensar naquilo, né? É um documentário sobre uma pessoa absolutamente comum, que não tinha feito nada de extraordinário. Noeli tem 1,58 m e pesa 54 quilos. Noeli é dona de casa e tem 2 filhos. Desde criança, ela foi educada para ser dona de casa e ter filhos. Noeli tem 38 anos. Eu não sei quem você é. Eu não tenho como saber quem você é. Eu nunca saberei quem você é. Não se preocupe. Esta não é a sua vida. Eu fiz um filme chamado Barbosa, que é um documentário, é uma ficção científica, inclusive, o cara volta no tempo, mas que tem uma parte que é um documentário, uma entrevista com o Barbosa, o Moacir Barbosa, goleiro da Copa de 50. Se tivesse uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, eu desapareceria. Aí o estádio veio abaixo, né? O estádio desmoronou em cima de mim, porque o público se silenciou e não consegui dormir. Porque a noite toda aquilo ficou rodando na minha cabeça. Fizemos a entrevista com ele, como é que foi o gol, parará, parará, que aquilo ia estar na TV, o personagem estava vendo isso na TV, um documentário, portanto. Bom, no roteiro tinha uma previsão de lá no final do roteiro, depois que o personagem não consegue evitar o gol e a tragédia se cumpre e tal, uma volta ao depoimento do Barbosa, um pequeno depoimento, uma frase. E eu reparei, que eu já fiz muita reportagem, TV, entrevista, que ele tinha uma certa tendência a repetir o final da pergunta, que é uma coisa que as pessoas normalmente fazem. Muitas vezes fazem, assim, o Festival de Brasília é uma oportunidade para ver o cinema brasileiro. O Festival de Brasília é uma grande oportunidade para ver o cinema. O cara repete o fim da tua pergunta e aí ele vai, né? E aí, numa dessas, eu cheguei e disse assim, Barbosa, tu já deve ter pensado naquela bola 1 milhão de vezes, né? E ele disse, não, nunca. Eu não penso naquilo. Nem penso nisso mais. Aí eu disse, bom, aí nós continuamos a entrevista, acabou a entrevista, eu disse, bom, não temos a frase, né? Aí eu cheguei, Barbosa, o negócio é o seguinte, tá aqui o roteiro, esse é o filme,
parará. E lá no final tem uma frase, que a gente queria usar uma frase uma coisa assim, que tu tivesse dito. Tu dissesse várias coisas ali, mas tu não dissesse uma frase e tal. A gente queria uma frase assim, pô, sempre penso naquilo, aquilo ficou qualquer frase que fosse uma frase sintética disso e tal. Não tem problema nenhum, deixa comigo. Pode deixar que eu faço, vamos fazer, vamos rolar. E aí o que eu fiz? Eu e a Ana, a gente chegou, vamos fazer em filme. Vamos fazer a coisa mais encenada possível, quer dizer, um negócio que denuncia a ficcionalidade da coisa. É 35 milímetros, ele diz, eu vou baixar a cabeça, sugestão dele. Eu começo com a cabeça baixa, eu digo, tá ótimo. Ele baixou a cabeça, rodando, ação. E ele levantou a cabeça e disse, eu já pensei naquela bola 1 milhão de vezes. De novo, mais uma. Baixou a cabeça. Já pensei naquela bola 1 milhão de vezes. Aí ele deu uma gaitada, riu assim, e disse, puta que pariu, ser artista é difícil, né? Eu já pensei naquela bola 1 milhão de vezes. Pergunta, quem está mentindo? Olhos mais atentos percebem que aquilo ali é 35 milímetros, que aquela luz está feita, que ele levantou a cabeça, que ele está super dramatizado, canastriou um pouquinho, mas enfim, eu estou dizendo uma frase que eu perguntei para ele disse que não, ele negou. Mas é verdade? Ele não pensou naquela bola 1 milhão de vezes? Eu acho que ele pensou naquela bola 1 milhão de vezes. Eu acho que ele pensou mais de 1 milhão de vezes naquela bola. Ele mesmo disse de várias outras maneiras que pensou 1 milhão de vezes naquilo, que aquilo marcou a vida dele. Só que ele não disse a frase. E eu pedi para ele dizer, ele disse. Ele foi ator, ele interpretou a sua própria vida, ele fez o personagem Moacir Barbosa, o homem arrasado por um gol, e ele interpretou aquilo rindo, botou no filme, achou divertido. Não é um documentário, é uma ficção, mas com personagem real. Então, moralmente, eu digo, eu poderia usar ele dizendo aquela frase. Se ele tivesse caído no meu truque, dito, eu já pensei naquela frase, eu poderia usar, era um truque também. Isso foi um truque, quer dizer, é um compromisso moral, um compromisso, eu digo assim, eu acho que ele pensou, não tem problema nenhum, ele está falando disso todo o tempo, e usamos a cena. Eu já pensei naquela bola 1 milhão de vezes. Ele aceita fingir que está mentindo. Que é um negócio meio maluco, mas é isso. Talvez, eu acho que dizendo a verdade. Ser artista é difícil, né? Eu acho que a diferença entre documentário e ficção é moral, é ética. Não é uma diferença nem de linguagem, nem de mais nada, é só isso. Então, quando eu vou ver um documentário e está escrito, isto é um documentário, isso aconteceu, eu estou acreditando que aconteceu. E é isso. Mesmo sabendo que aquilo foi encenado, em grande parte, e basta dar um exemplo do Aruanda. É um filme maravilhoso, um filme que inaugurou, enfim, inaugurou. Eu vi o filme muito recentemente, mas o que não quer dizer que não tenha sido muito influenciado por ele, porque ele influenciou todo mundo que me acabou me influenciando. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. É um filme encenado, Aruanda, inteiramente encenado. Vai lá, sobe, de novo. Ele mesmo diz, ele conta, repete, deu bombom pro garoto. Foi encenado, mas eu tomo aquilo como um documentário, porque ele está contando, ele está retratando da maneira que ele julga mais fiel possível uma realidade que ele presencia, que ele assiste, e ele está dizendo que é assim que acontece. E eu acredito nele, entende? Criança no dedo, eu aqui só tenho medo do mestre Zé Maria. E mais, uma diferença da ficção e do documentário é o seguinte, na ficção não existe dúvida. Ninguém tem dúvida de que a baleia, o cachorrinho do Vidas Secas, morreu. Ela morreu. Não há dúvidas sobre a morte da baleia. Não há dúvidas de que o ET voltou para casa. Mas quem pode afirmar que o Kennedy morreu? Com certeza. Os americanos acham que a ida à Lua, muitos acham que foi aquele estúdio. Pode-se afirmar com 100% de certeza que o Kennedy está morto, que o Elvis morreu, que o homem esteve na Lua, enfim. Não podemos afirmar, porque na realidade só há dúvidas, e na ficção não há dúvidas. A diferença é uma diferença moral, uma diferença de compromisso moral, ético, de quem faz. Isso é verdade, eu estou dizendo que é verdade, é o meu jeito de retratar a verdade, que é sempre parcial, é sempre um segmento, é sempre um ponto de vista. Não há câmera neutra, não há ponto de vista neutro.
Lumière, quando filma a saída da fábrica, ele posicionou a câmera e não filmou o resto. Quantos portões tem aquela fábrica? Eu não sei, só sei talvez aquele portão. Ela tem telhados, ela tem várias chaminés, eu não sei, ele escolheu. Ele selecionou escolher a lente ou o ponto de vista. E se ele tivesse posto a câmera lá de dentro do portão e fosse uma câmera escuro que se abrisse, silhuetas de operários saindo, a câmera estaria do lado de dentro? Ou se ele tivesse posto no teto e visto de plongé aqueles... Enfim, não existe câmera neutra, tudo é segmento da realidade. A realidade não é documentável, não pode ser aprendida. O William tem um plano e eu filmei aquelas pessoas no estúdio. Elas estavam numa parede, eu fiz aquele grupo, assim, se vocês ficam em grupo ali, né? E o Amor, o fotógrafo ali, eu disse, bota uma 135 aqui, vamos ver, tá. Aí botei aquela 135 ali, aquele grupo assim, compôs, fechou o quadro, né? E eu disse, não sei, né? Vamos experimentar vou dar 50 aqui. Aí botei aquela lente assim, pá, aquele estúdio, cara. E o estúdio estava pintado, tinha um comercial antes, estava aquele pintado, e aquele grupinho lá longe, fazendo assim, aquilo me pareceu uma tristeza, um negócio triste, um negócio, uma desolação, assim, aqueles seres humanos perdidos naquela vastidão daquele estúdio, fazendo assim, né, posando para mim, fazendo isso aqui. Eu disse, cara, coisa horrível isso aqui, um negócio deprimente, né? E eu disse, não, essa lente, vamos filmar assim, né? E aí filmei aquele plano aberto ali, né? E aí tá, aí na hora de montar, eu vi aquele plano e eu disse, Giba, tu usa até entrar luz. Tu usa o plano até não ter mais. Assim, qual é o último fotograma que dá para usar? É esse. Então é esse. E o texto acaba, sem nenhum dinheiro. E eles ficam parados lá. E aquilo no cinema, eu já vi o filme em vários lugares, 1000 vezes e tal. E causa um desconforto na plateia, as pessoas se mexem na cadeira, porque aquele plano não termina, aquele plano não acaba, e todo mundo que está acostumado com aquele ritmo, corta, de repente se defronta com aquelas pessoas sendo objeto de uma coisa ali, aquelas pessoas paradas naquele estúdio vazio. Mulheres e crianças são seres humanos com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e nenhum dinheiro. Então, acho que mesmo internamente, tem variações, sabe assim, não é só corta. O tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. Corta, quando o roteiro pede corta, mas não, às vezes ele fica longo, o último plano tem quase 1 minuto, o último plano do filme é 40 e tantos segundos, aquela mulher caminhando com aquele saco, é um plano enorme, ela vem com o saco, vem, e quando ela larga o saco, teve um depoimento de uma menina, que eu conversando com ela, né, porque eu disse, olha, a situação terrível isso, não sei o que, parará, e ela disse, não, mas o cara é legal, porque ele abre pra gente, não sei o que. E eu perguntei para ela assim, mas o que tu queria que mudasse nessa situação aqui? O que tu acha que devia mudar? E ela disse assim, eu queria ter mais tempo. E eu achei que isso era um final perfeito, assim, muito bom, seria um final muito bom para o filme, né? Assim, naquela lógica absurda ali, a reivindicação daquelas pessoas é que 3 minutos para pegar o lixo era pouco, eles queriam mais tempo, né? Eu me lembrei daquela piada emblemática do Woody Allen no início do Annie Hall, que ele disse que 2 velhinhas estão num restaurante e uma reclama assim, a comida desse lugar é horrível, e a outra assim, é muito pouca, né? E ele disse, a vida é isso, um restaurante onde a comida é muito ruim e as porções são muito pequenas, né? Eu achei que seria um bom final para o filme, assim, a vida é uma fila do lixo, e o que as pessoas querem é mais tempo na fila, né? Seria um final, acho que mais chocante, talvez mais chocante do que o... Mas eu nem tinha som direto, eu nem tinha como entrevistar a menina, e eu cheguei a escrever, locutor dizendo o que ela disse, mas aí achei que a frase da Cecília Meirelles, quer dizer, no fim, quando a gente tem uma coisa lógica, e que é lógica e é imoral, eu apelei para um estágio superior, né, que é o estágio da poesia, né, que é a fala da Cecília que diz, o texto da Cecília que diz, a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, quer dizer, eu vou até aqui. Isso é o que eu posso te explicar. O que tu não soubesse, tu não entendeu até agora a diferença e tal, bom, isso é problema teu, porque isso aí eu não sei como te explicar, né? Se nem a Cecília Meirelles sabe explicar, imagina eu, né? Então eu acabei optando pelo aquele fim, mas talvez se eu tivesse som direto, se
Se eu estivesse entrevistando aquela menina com uma câmera, com som, eu talvez tivesse usado o outro final, esse final dela. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores, depois dos porcos, na prioridade de escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro nem dono. O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.